Pico, Jeremias e Jéssica, sejam bem-vindos. Deus abençoe poderosamente a vocês. Essa casa é vossa, amém? Graças a Deus. Abre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois abre Mateus, capítulo 6, versículo 3. Nós vamos pregar a palavra, amém? Atos, capítulo 1, 5, 6. Mateus 6, 13. Primeiro vamos ler Atos, capítulo 1, seu versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou, vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Aleluia. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Diga comigo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 13. Espírito Santo está nesse lugar, amém? Mateus capítulo 6, versículo 13 diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche os teus olhos. Obrigado, Jesus, Pai das luzes e da eternidade. Nós te damos o senhorio sobre este lugar. Tu és a cabeça da sua igreja. Somos os teus membros e feitura da sua manada. Apresentamos-nos diante de ti neste dia para ouvir a sua palavra rica e poderosa. Abre o coração e os ouvidos espirituais. Ilumina nossos olhos espirituais para que possamos te ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja diga comigo amém. Toma sua sempre caminhos, amém. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos hoje num tempo diferente. E vamos entrar numa mensagem que vai agitar o teu espírito e vai abrir a tua mente em relação a alguns princípios do reino. Jesus, no seu ministério terrenal, enquanto estava com o discípulo, ele falava mais do reino do que de poder. Jesus falava mais do reino do que da glória. Aleluia. Ainda depois da sua ressurreição, a Bíblia fala e descreve através do nosso médico Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que assim que Jesus subiu, ele apresentou-se a Deus como a primícia do fruto, que foi parte da colheita. Ele apresentou-se como o primogênito da ressurreição dentre os mortos. Ao apresentar-se a Deus, ele foi aprovado por Deus de tal maneira que o Pai o entregou todas as coisas sobre o universo. E a Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas sobre e por Jesus. E ele colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque ele venceu na cruz. Ele triunfou sobre a morte e ele destronou a força da morte que o aguiou. Aleluia. Então, para poder terminar aquilo que é a sua mensagem, Jesus voltou de novo no meio dos discípulos durante 40 dias, para voltar a ensinar as evidências do reino de Deus. Amém? 40 dias ele ficou com os discípulos e ele só falava as coisas concernentes ao reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, gozo do Espírito. O reino de Deus não é palavra de persuasão humana, mas é poder e demonstração do Espírito Santo.
Aleluia. Então esse reino que ele estava a falar é o reino do seu pai, que é chamado reino de Deus. Mas se abrirmos a Bíblia, vamos ver algumas passagens dos evangelhos que não falam do reino de Deus, mas chamam o reino dos céus. Não há diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. A única distância de uma porção e outra palavra está na cultura, porque os judeus não poderiam falar em vão o nome de Deus. Então os autores, para não poder escandalizar o judeu, mudaram a palavra Deus para a palavra céus. Mas é a mesma coisa. O primeiro reino que Deus quer e queria estabelecer, nós já conhecemos, é o reino de Adão. Diga comigo, o reino adâmico. O reino adâmico é um reino perfeito que foi estabelecido, porque Deus tem um reino, e a palavra reino significa governa, aquele que domina sobre tudo e todos, ou seja, o domínio sobre todas as coisas. E o reino de Deus, ele tem o domínio sobre todos os reinos, para poder expressar aquilo que é a manifestação do seu reino. Ele implementou o primeiro reino através do homem Adão, e ele colocou o reino adâmico. E através desse reino, ele queria que o reino dos céus pudesse se espalhar sobre a terra, de maneira em que pudesse entrar no movimento de expansão profética, para que muitos pudessem fazer parte do seu reino. Aleluia. A Bíblia diz que Adão recebeu o reinado com a chave, mas infelizmente o inimigo deturpou e fez com que ele perdesse aquela chave, e o reino foi subjugado e saiu da realidade. Aleluia. Já não havia o reino através da desobediência. O primeiro reino que Deus queria espalhar é o reino de Adão. De Adão, Deus queria que chegasse a Abraão, e cada homem que ele foi chamando era uma mensagem de que ele queria expandir o seu reino. Por isso ele chamou Abraão, ele deu a promessa de que? De se multiplicar, para poder expandir o reino de Deus. De Abraão, Deus ainda chamou Isaac, para continuar a expandir o reino de Deus. De Isaac, Deus chamou Jacó, para poder expandir o reino de Deus. De Jacó, Deus chamou os patriarcas, para poder expandir o reino de Deus. Até José veio os seus filhos, Benjamim e Manassés. Manassés e Efraim. E Deus continuou a chamar homens para espalhar o reino de Deus. Aleluia. Então o propósito de Deus consiste na expansão do seu reino. A vontade eterna de Deus consiste na expansão do seu reino. Porque dentro do seu reino, onde ele vai poder fazer a sua perfeita vontade. Porque ele sabe que quando tem o reino, ele é Senhor e é o rei. Ele tem a coroa para julgar e para governar. O reino de Deus, ele é invisível, mas é real. Ela está dentro de cada um de nós, na medida em que nós a recebemos por causa da fé. Mas o reino começou através de Adão, e Adão não cumpriu, não expandiu o reino. O diabo sabia que o reino era para poder dominar a terra. A luta era do reino de Deus, e o inimigo, ele conseguiu receber a chave em Adão, e em vez do reino de Deus se espalhar sobre a terra, o reino das trevas começou a ter domínio sobre a terra. Quando o reino das trevas começou a ter domínio, Deus já não podia ter legalidade para agir com aquela liberdade. Começou a ter limitações por causa da legalidade que o diabo tinha de dominar a terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É porque a palavra jaz é a mesma ou o equivalente à influência. O mundo está sob a influência de Satanás desde o dia que Adão perdeu a chave do reino. Ao perder a chave do reino, Adão não tinha possibilidade, nem tinha autoridade para poder espalhar ou expandir o reino. Daí que Jesus, na pessoa do seu filho, ou seja, Deus na pessoa do seu filho, Jesus Cristo, teve que nascer de novo para poder restabelecer a ordem celestial que nós perdemos em Adão. Jesus se fez o último Adão, para poder, da mesma forma, tal como Deus havia dado
a autoridade no primeiro Adão para poder restabelecer a ordem que nós perdemos. Porque existe uma ordem celestial que na eternidade Deus deseja estabelecer sobre a terra. Por isso é que nós vamos ver em Apocalipse que tem uma cidade que está descendo. Aquela cidade se chama Jerusalém. E a Jerusalém é a expressão máxima do reino de Deus. E dentro do reino de Deus tem o domínio de Deus sobre a terra, sobre todo o universo. Aleluia. Para isso não foi possível nenhum homem da terra poder trazer o reino de Deus. Abraão fracassou, Jacó fracassou, os profetas fracassaram, os patriarcas fracassaram, os juízes fracassaram, até Malaquias passaram 400 anos de silêncio de Deus. Deus deu conta que ninguém poderia cumprir perfeitamente em poder trazer o seu reino. Não poderiam espalhar o seu reino, porque escuta uma coisa: a vontade perfeita de Deus é reinar eternamente nessa terra. Por isso é que o reino ela começa na eternidade passada e ela termina na eternidade futura. Ela teve um início em Gênesis e tem a consumação em Apocalipse. Se eu fosse você, dava um aplauso e dava glória a Deus. Começou em Gênesis, é o princípio, mas tem a consumação em Apocalipse. No meio entre Gênesis e Apocalipse tem a expansão desse reino. Mas não é possível expandir o reino, porque dentro do reino tem outro reino. E esse reino é o reino de Satanás. Para isso Deus mandou seu filho para poder subjugar o reino das trevas, através da morte e a morte da cruz, para poder descer aonde estava a chave do reino que foi tirado em Adão. Quando Jesus morre naquela cruz, ele deu 9 bramidos, e um dos bramidos mais contestados foi a entrega do seu Espírito ao seu Pai. Na verdade, Jesus não entregou o Espírito ao seu Pai, Jesus entregou apenas o movimento ao Pai e desceu para baixo para poder receber a chave que Adão perdeu através do pecado, para remover o reino, para trazer o reino de volta. Era preciso ter acesso àquela chave. Só a morte de um santo, só a morte de um justo poderia ser possível abrir a porta. A Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 24, enquanto Jesus estava entrando no abismo, os anjos diziam: levantai ao portais cabeça, levantai ao portais eterna, para que entre o rei da glória. Eu estou falando que quem morreu na cruz foi simplesmente um cordeiro, mas depois se transformou em um rei soberano. E eles sabiam que quem estava entrando no inferno era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque a palavra rei só pode estar ligado ao reinado. Ele é rei, o rei entrou, porque quando ele morre, ele ganhou a coroa. E ele teve a legalidade para poder receber a chave, para trazer o estabelecimento do reino na terra. Então, em Mateus capítulo 6, ele ensina um princípio para os discípulos. Essa chave vai te levar a uma dimensão que você nunca chegou. O reino é de Deus, mas não é só o reino, tem também o poder. O reino é o governo. O domínio de Deus é o seu reinado. Isaías capítulo 9 diz que o governo estará sobre o ombro do seu filho. Diz que o nome dele é o príncipe da paz. Emmanuel, Deus conosco. Mas o reino ou reinado vai estar sobre o ombro. O ombro representa a autoridade. Aquele que tem o poder e a autoridade de poder trazer o reino do Pai é o Filho. Não tem homem que podia fazer, só o Filho tem a designação para poder estabelecer o reino. Então ele ensina os discípulos a orar de forma correta. Diz que venha a nós o teu reino. Aleluia. E ele diz porque dele é o reino, dele também é o poder, e dele é que a glória. Olha o princípio da ordem cronológica. Primeiro é o reino, porque sem primeiro o poder não pode vir antes do reino. O reino tem que se estabelecer. O poder vem depois do reino ser estabelecido. Depois do reino, do poder, tem que vir a glória. O que quer dizer que o reino já está entre nós. Agora o poder é a
que é natural. Só quem tem poder pode estabelecer lei. Só quem tem poder pode dar ordem. Porque quem tem poder manda e fala e acontece. Aleluia. O poder é a habilidade, é a força que obriga alguém a se mover do seu reino. Por isso Jesus disse: dê ao reino o poder. O poder, ela dá a permissão de alterar leis naturais. Você não entendeu? O poder dá a permissão de alterar leis naturais. Porque a palavra poder é a força do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, Jesus está dizendo: os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, será que é chegado o tempo de que o reino de Israel seja restaurado? Jesus responde ao discípulo: não lhes cabe vocês saber o tempo e as estações que o Pai reservou para Ele mesmo. Quanto ao demais, permanecer em Jerusalém para receberes o poder, porque do alto descerá o Espírito Santo. Aquela palavra Espírito Santo é mesmo de Mateus capítulo 6, versículo 13, o poder. Por quê? Porque o reino já estava no meio do discípulo, mas precisavam poder para se mover no sobrenatural. Nós não somos uma religião, nós somos um governo do reino de Deus. Por isso é que as nossas leis são espirituais. E nós, quando movemos, todas as forças contrárias têm que obedecer. Nós não movemos com o poder de Deus. Por isso é que nós não somos uma formalidade, nós somos um movimento do Espírito Santo. Amém. Aleluia. É o poder que gera habilidade. Quem tem poder pode mudar as leis. Por isso é que a luta é de reino, porque as pessoas querem dominar. E somente quem tem poder muda leis. O governo do nosso país, o presidente da república, pode mudar leis, porque tem poder. Tem poder para mudar leis. E Jesus trouxe uma novidade com o reino. A novidade que Jesus trouxe no reino é um movimento sobrenatural. Por isso é que quando Jesus chegou, aonde ele passava acontecia milagres. Por quê? Porque ele trouxe a novidade do reino. Porque no reino do céu não existe doença. Isso não, eles não conseguem entender. O anjo não entende o que é um câncer. É uma linguagem estranha para ele, mamãe. O reino do céu não é pobreza, a miséria não existe. É uma linguagem muito estranha, não entende. Então Deus está dizendo: eu quero trazer o meu reino. Eu quero trazer a minha cidade para você experimentar como é que lá nós vivemos. Você só está vivendo assim porque você não tem a convicção de que o reino já está dentro de ti. Eu estou falando para alguém que tem câncer: quando o reino desce, haverá uma lei que vai se obrigar a te abandonar. O câncer tem que te deixar, a doença tem que te abandonar, a sina tem que sair, o demoniado tem que ser liberto, porque o reino está entre vós. Porque se eu expulso o demônio, certamente o reino de Deus se manifestou. E pelo dedo de Deus eu expulso demônios. Quando o reino chega, ele obriga o outro reino a sair. Adão perdeu o reino e Satanás dominou o reino. Somente o reino de Deus poderia arrancar o reino das trevas. Por isso é que Jesus, quando chegava, começou a ver operações de milagre. Porque entrou o reino. O novo governo estava a dominar a terra. Presta atenção, o novo governo estava a dominar a terra. Por isso o milagre aconteceu. E Jesus trouxe os 5 milagres mais impressionantes. Que pela primeira vez, os surdos começaram a ouvir. Quando o reino chega, os cegos começam a ver. Quando o reino chega, os paralíticos começam a caminhar. Os coxos começam a caminhar. Quando o reino chega, a enfermidade e os espíritos imundos são expulsos. Amém. E ele vai falar aos discípulos: não se preocupem em nada. Ficam aqui e recebem o poder. O reino, o poder. Depois do poder vem a glória de Deus. Você não pode ter a glória assim antes de remover o ambiente que está a oprimir o reino. Primeiro tem que ser sacudido e amarrado o valiente ou valente a manietar o gigante através da força. Porque o poder também, em outras palavras, é força. Mateus capítulo 11. Jesus está dizendo acerca de João Batista. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência. Em outras palavras, o reino de Deus é tomado com força. O reino de Deus é tomado com poder. Desde o tempo
até hoje, o reino de Deus é tomado à força. Somente os valentes podem arrebatar. Somente os valentes tomam à força o reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: há um reino que dominou durante muito tempo a tua vida. E é o reino das trevas. Esse reino não trouxe bênção, ele trouxe maldição na tua família. Esse reino não trouxe bênção, trouxe maldição. Ele trouxe maldição. Ele amarrou a tua vida. Ele colocou demônios e entidades que controlam a tua família. Ele te aprisionou na miséria. Mas Deus está dizendo, desde o tempo de João Batista até agora, para você poder desfrutar da graça de Deus, você tem que ser violento, você tem que agir na força, você tem que agir no poder. Demônio não obedece, o sai sempre sai. Demônio só obedece à autoridade. Você tem que se posicionar como cidadão do reino de Deus, porque quem é cidadão tem direito a aplicar as leis do sobrenatural. Eu estou falando para você, Deus me impartiu a autoridade, porque você faz parte do seu reino, para expulsar demônio, para fazer o surdo ouvir e o cego ver. Aleluia. Aleluia. Por isso é que Jesus falou mais do reino que de qualquer coisa. A igreja que tem o estabelecimento do reino é uma igreja do sobrenatural. Não tem demônio profeta que pode resistir. Por quê? Porque não tem legalidade, porque o outro reino entrou. Primeiro, você não pode estabelecer um governo, a não ser que você remova o governo que existe. Há um governo que dominou durante muito tempo a tua vida. Quando o governo de Deus chega, tem que arrancar esse governo. O demônio dominou muito a tua casa. Quando o reino se manifestar na tua vida, ao entrar na tua casa, o reino das trevas tem que deixar a tua família. Porque o reino traz esse benefício. O reino traz a demonstração do poder do rei. Tem que sair todo espírito que não faz parte do rei do reino. Aleluia. Amém. Por isso é que Jesus, ele ensinou aos discípulos que recebereis o poder para vocês demonstrarem o poder ou manifestarem aquilo que o reino é. O que o reino é? Evidências do sobrenatural. Amém. O reino de Deus é o movimento do sobrenatural. Se move do sobrenatural, que está em cima do natural. É o invisível. Por isso ele disse, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele entra através de nós quando nós tomamos dois passos fundamentais. O primeiro, o arrependimento, que é a mudança da mente humana. O segundo, o nascimento das águas, que te dá o acesso à cidadania. Se você conseguir e penetrar nesses dois princípios, a tua vida começa a fazer sentido. Só é alguém do reino que se arrepende do pecado, que se arrepende da vida de abominação, do tipo de vida que não agrada a Deus. Quando você nasce de novo, você se torna um cidadão do reino de Deus. Agora, ouve uma coisa: todo cidadão tem direito. Deixa eu falar. Todo cidadão tem direito. Você, se é cidadão do reino, você tem um direito. Diga, eu tenho um direito. Diga, eu sou cidadão do reino. Eu tenho um direito. O direito que você tem é de aplicar todas as leis e os benefícios do reino traz para a sua vida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, é gozo do Espírito. Então, se eu sou cidadão do reino, eu não posso aceitar que eu viva sobre aflição e jugo. Aleluia. Se eu sou cidadão do reino, então eu não posso aceitar que eu não tenha paz na minha vida. Se eu sou cidadão do reino, então na minha casa a maldição não pode dominar. Se eu sou cidadão do reino, então não pode ter ninguém que fica anos e anos acorrentado. Se eu sou cidadão do reino, a doença tem que sair, porque eu sou parte do reino aonde o poder e a glória é dele. Aleluia. Então não pode me dominar, porque eu estou sob o domínio do rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Amém. Todo cidadão tem o direito. Só que você precisa entender o direito que você tem. O diabo não tem autoridade porque você faz parte do reino. Muita gente anda presa porque não sabe que ganharam uma grande cidadania de um outro reino. Você fica tão oprimida, tão aflita, porque não reconheces, não tens a tua identidade, não sabes de que reino você pertence.
Vós sois nações santas, diz o apóstolo Pedro, reino de sacerdotes. Vocês são reinos de sacerdotes. Sobre vocês há uma autoridade para impartir e mudar as leis. A lei natural é que a pessoa que tem câncer tem que só ir no hospital para ser curado. A lei natural é que se alguém está doente, tem que tomar medicamento. A lei natural diz que um coxo não tem como andar. A lei natural diz que o cego não tem como ver. A lei natural está dizendo que o surdo não pode ouvir e o mudo não pode falar. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus naqueles tempos ele começou a ensinar acerca do reino. E quando ensinava o reino, ele curava. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é parte do reino de Deus. As coisas naturais não podem dominar as coisas espirituais. Você tem que começar a olhar para aquilo que é natural e dizer, no meu reino isso não é normal. Você tem que olhar para as pessoas que estão com problemas há anos e dizer, no meu reino isso não é normal. Nós não admitimos ninguém ficar anos na cama do hospital e não ter cura. Você tem que olhar para a pessoa e dizer, esta maldição do meu reino não existe. Esta doença do meu reino não existe. HIV no reino de Deus não existe. Câncer não existe. Hepatite não existe. Diabetes não existe. Problemas de paralisia não existe. Epilepsia não existe. Espírito imundo no meu reino não existe. Eu sou cidadão do reino. Através da autoridade e poder que Deus me deu, em nome de Jesus, todo espírito sai. O reino está dentro de ti. Diga, o reino está dentro de ti. O reino de Deus está dentro de mim. Você tem que partir e forçar as leis naturais a saírem e se tornar as leis sobrenaturais. Aleluia. Teu é o reino. O reino de Deus. Ele é o rei e é o soberano deste reino. Deus é o rei, é o soberano do reino dele. Teu é o poder, ele tem a força, o poder sobrenatural para dar sobre o reino. Tu é a glória, ele é quem muda a atmosfera através da sua presença. Ele muda a atmosfera do céu. Aleluia. A igreja é uma parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus ela vai se espalhar por todo o território da terra. Por isso há uma grande batalha de território. Por quê? Porque onde estiver um território do reino de Deus, o reino vai se espalhar. Nós temos luta para conseguir um terreno, porque o diabo sabe que se o terreno for grande, o reino vai se espalhar. Há uma batalha de território espiritual. É o reino de Deus a forçar o reino das trevas a sair daqui da terra. Por isso é que Apocalipse capítulo 11 está a dizer que o reino de Deus, o reino deste mundo, se tornará do seu Senhor e do seu Cristo. Agora apenas está em movimento. O reino está apenas espalhado. Ainda não se tornou totalmente do Cordeiro. Mas haverá um tempo que o reino todo estará sob o domínio de Jesus. E se tornará do Senhor e do Cristo e do Cordeiro de Deus. Ele vai ser dele e nós vamos viver eternamente. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Princípios dos reinos. Caminhar na obediência desse reino. Aleluia. Você tem que caminhar na obediência desse reino. Se você não caminhar na obediência do reino, que são seus princípios, a maldição que saiu vai te entrar de novo. O espírito que te deixou vai voltar a entrar. O reino de Deus tem princípio estabelecido que você deve cumprir ao pé da letra. Se não obedeceres, vai buscar maldição. E toda pessoa que está amaldiçoada já não faz parte do reino, é expulso do reino. Aleluia. Amém. Há princípios a cumprir. Lei máxima do reino: santidade, sem na qual ninguém verá o rei. Não é só estar no reino, você tem que ter desejo de ver o rei do reino que você faz parte. Mas se você não andar em santidade, você não tem como ver o rei. A igreja tem que se santificar mais, para você experimentar as coisas lindas do reino dos céus. Por isso é que a igreja é a realidade do reino de Deus. A realidade do reino de Deus somos nós. Nós somos a verdadeira realidade do reino de Deus. A manifestação do poder de Deus através das nossas vidas, trazendo evidências de que Deus é poderoso. Aleluia. Amém. O reino invisível, o reino de Deus, ela vai se espalhar para consumar-se.
Eu disse, em Gênesis começou, em Apocalipse vai ser a consumação do reino. Por isso Jesus disse aos discípulos, teu é o reino, teu é o poder, e teu ou tua é a glória. Três princípios que caminham juntos. O reino primeiro, o poder, depois a glória. O reino, o poder. A glória é a presença de Deus que muda a atmosfera do lugar do reino. Aleluia. Amém. Quando a glória desce, a atmosfera muda. Você sente a sensibilidade do Espírito Santo a se mover naquele lugar. Porque o poder atuou antes da glória. A oração é a manifestação do poder de Deus. Quando você ora, o poder de Deus desce e ele arranca os demônios. O território que eles dominavam é saqueado. Ele perde o espaço. Ele perde o ambiente que ele tinha domínio durante muitos anos. Existem famílias que têm o domínio do reinado das trevas. Mas quando o reino dos céus chega naquela casa, o ambiente muda. É o reino que transforma pessoas. O evangelho do reino é o que nós pregamos para que o fim chegue. Pode pregar todo tipo de evangelho, se não incluir o evangelho do reino, Jesus não tem como voltar. Yes. Por isso, Mateus capítulo 28, versículo 14, diz que será pregado este evangelho do reino a toda a terra. Aqui está falando de que de expansão do reino. O reino tem que ser expandido por toda a terra para que as pessoas conheçam. Em outras palavras, Jesus disse, o reino vai se espalhar para quê? Para trazer a demonstração do poder de Deus. Onde entra o reino, o reinado das trevas desaparece. Vou repetir, a luta é de território. Reino dos céus contra o reino das trevas. Tudo depende dos seus embaixadores nesse lugar. Se os seus embaixadores, porque todo reinado tem embaixador, se moverem adequadamente e representarem bem o seu reino, então aquele território que estava sob domínio daquela outra nação é removido e colocado outra nação. Oh, yes. A nação é a nação santa que Deus quer colocar sobre a terra. Por isso é que ele deseja que venha a Jerusalém. Ainda não chegou, mas está vindo. Um mistério. Você está vivo, mas você está na terra, porque você é Jerusalém que está vivo, mas está aqui. Oh my God. Você não tem, você já está lá nos céus, mas você está vivo para a terra. Yes. Em outra palavra, você já está escoltado no reino. E você mesmo que está na terra é a pessoa que também vai voltar na terra. Você foi e agora vai voltar. Esta é a realidade do reino. A Nova Jerusalém é a cidade santa do reino de Deus. E a cidade santa é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Mas amanhã será a esposa do Cordeiro. Ela fará parte do reino. E Jesus é o príncipe. E o Pai é o rei. Quando o reino chega na tua casa, o reino das trevas tem que sair. Porque o reino traz o poder, o reino traz o quê? A glória. A religião não pode trazer poder, não pode trazer a glória. Mas o reino, profeta, traz o poder e traz a glória. Por isso Jesus 35 vezes falou sobre o reino. Porque ele disse que se vocês entenderem a importância de trazer e orar para que o reino venha e se estabeleça, eu já voltaria faz tempo. A questão é que o diabo sabe que se o reino vier, o reinado dele termina. Então ele desvia a mensagem para outras coisas. Mas não pode pregar o reino. Pode pregar prosperidade, que é apenas uma porção do reino, mas não o reino na sua plenitude. Podes pregar milagre, não é o reino, é a porção do reino, porque milagre faz parte do reino. Aleluia. Amém. Mas não é o reino. Podes pregar somente a glória, vai ter presença, mas não é o reino. Porque Deus quer estabelecer o trono dele na terra. Amém. Quer sentar aqui. É a vontade eterna de Deus, é o que ele começou em Gênesis, colocar o reino adâmico. E ele vai terminar em Apocalipse, através do reinado de Cristo. Amém.
e vai estabelecer o seu reino e vai governar para toda a eternidade. Aleluia. Amém. Por isso é que quando o reino chega, a manifestação do poder de Deus também chega. Amém. Não aceita que o reino das trevas continue a dominar a tua casa, porque sabes que você é um cidadão do reino de Deus. Não permite que a pobreza siga dominando a tua família, porque você é cidadão do reino de Deus. No teu reino não existe pobreza. E o reino se expande. Sabe o que significa que o reino se expande? Que tudo que está à tua volta cresce. O negócio tem que crescer. Você faz parte do reino. A família tem que crescer. Você faz parte do reino. A unção tem que aumentar. Você faz parte do reino. A expansão implica que tudo que está naquele reino vai crescer. Não tem nada que está dentro do reino que não cresce, profeta. Tudo cresce. A vida espiritual também tem que crescer. Se estás tempo na igreja e não estás crescendo, você não está no reino, estás em qualquer lugar. Se você não mudou, não há transformação na tua vida, não é o reino que está te dominando, é o outro reino, que não é o reino de Deus. Por isso é que ele expande. Aleluia. Amém. Eu quero terminar com uma profecia de Isaías capítulo 54. Abre rápido Isaías 54. Isaías 54. Maravilha. Versículo 2 a 3. Aleluia. Amém. Isaías 54, versículo 1 a 3. Diz assim. Preste atenção na palavra. Amém? Hoje é culto de ensino. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegria, canta e exclama. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço. Alarga o espaço da tua habitação ou da tua tenda. Estenda-se todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Prepara o teu coração, porque Deus está a dizer o seguinte: quando o reino se manifesta, vai se alargar tudo que estiver na sua volta. Quando o reino chegar, prepara bem a tua casa, porque a fartura vai chegar, a abundância vai chegar, a finança vai começar a chegar na tua vida, a prosperidade vai chegar na tua família. Prepara bem o teu território, porque o reino de Deus está se estabelecendo na tua família. Tudo que estava fechado vai se abrir, tudo que era pequeno vai se tornar grande. Eu estou a profetizar para alguém aqui nesse lugar. Se você quer, receba agora que é o tempo de expansão na tua casa. As finanças vão se alargar, os negócios vão se alargar, tudo que estava fechado vai se abrir. Deus vai fazer prosperar o fruto das tuas mãos. Deus vai fazer com que a estéril se torne fértil. Haverá tempos de novidade, as estações mudarão, o tempo vai mudar. Eu estou profetizando para a tua vida. Não serás a mesma, porque vai alargar a tenda da tua casa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Esse é o tempo da mudança. Coloca-se de pé. Coloca-se de pé. Diga, o reino está aqui nesse lugar. Diga, o reino de Deus está nesse lugar. O reino está nesse lugar. Levanta as suas mãos. Você vai ser impartido hoje a presença do reino. Macasse, terre, ligasse.